Olá, eu sou o professor Gabriel Massalá e essas são as nossas aulas de Direito Tributário. Hoje nós analisaremos a extinção do crédito tributário previsto no artigo 156 do Código Tributário Nacional. Nós vamos pensar então na relação jurídico-tributária que surge com a concretização do fato gerador. O fato gerador é uma hipótese legal em que uma prestação é dada pelo contribuinte quando ocorre alguma situação positiva na sua vida, porque o tributo não é uma penalidade, o tributo não é uma hipótese de sanção, mas sim algo que é positivo, ou seja, o contribuinte oferiu renda, está adquirindo um bem imóvel, o contribuinte está industrializando, o contribuinte está importando, exportando, enfim, são atividades do dia a dia e que são efetivamente positivas. Essa situação está prevista em lei, nas espécies tributárias que nós analisamos, e essa situação ela se torna concreta na vida do contribuinte, concretizando então o fato gerador da causa, a relação jurídico-tributária ou a obrigação jurídico-tributária, que vai ser depois convertida em crédito tributário através do que nós chamamos de lançamento, que é um procedimento administrativo que verifica a ocorrência do fato gerador, que verifica se trata de um imposto, uma taxa, uma contribuição, que verifica quem é o sujeito passivo, quem é o contribuinte, se há responsável tributário, quem é, se há aplicação de penalidade, determina o quanto se pagar, o quanto é necessário para satisfazer aquela obrigação que está surgindo naquele exato momento. Isso é o nascimento do crédito tributário. Mas nós já analisamos as hipóteses que podem suspender a exigibilidade do crédito tributário, que estão previstas também no nosso Código Tributário Nacional, e são hipóteses em que o crédito ele permanece existindo, mas que existem situações que possibilitam, então, fazer com que a sua exigibilidade esteja suspensa, fique pairando, não se concretize imediatamente. Mas nós chegamos agora à última fase do crédito tributário, que é o que nós chamamos de extinção do crédito tributário. Sua previsão está no Código Tributário Nacional, mas existem doutrinadores por aí e jurisprudência nesse sentido também, dizendo que é possível que existam outras alternativas para a extinção do crédito tributário. Eu particularmente não concordo, eu acredito que o crédito tributário ele se extingue exatamente pelas hipóteses que estão dadas pelo Código Tributário, mesmo que variando a sua apresentação, ou seja, eu vou ter várias variações ou várias alternativas para a concretização de cada uma das hipóteses que estão dadas no Código Tributário Nacional, mas que não existe efetivamente outras alternativas, porque todas já estão aqui concretizadas. Então, nós vamos encontrar essa possibilidade de extinção do crédito dentro das suas alternativas lá no artigo 156 do Código Tributário Nacional. É importante que você dê uma olhada. A primeira hipótese de extinção é o pagamento, que é a hipótese principal. É que é quando o tributo ele é satisfeito, a obrigação tributária é satisfeita pela entrega de dinheiro para o fisco. O contribuinte abre mão, então, do seu patrimônio e entrega diretamente em dinheiro para o fisco. É importante perceber que o artigo 157 do Código Tributário Nacional ele determina que o pagamento de uma penalidade tributária não impede ou não isenta do pagamento do tributo devido. Então, nós temos aí muitas pessoas que acreditam que pagando simplesmente a multa gerada, o encargo gerado é o suficiente pelo não pagamento do tributo. Não, você vai pagar a multa mais efetivamente o tributo que é devido. O artigo 158, ele deixa muito claro que não existe presunção de pagamento, diferente do que ocorre no direito civil. Por que é a presunção de pagamento? Quando alguém paga algo, presume que toda aquela obrigação está satisfeita. E isso não existe em direito tributário. Então, quem paga a última parcela do seu parcelamento, quem paga a última prestação do parcelamento, da moratória, enfim, daquela obrigação assumida com a administração pública, não quer dizer que pagou as anteriores.
ele pagou aquela última, é um pagamento parcial. E quem paga o IPTU de um imóvel, por exemplo, não quer dizer que ele pagou também a contribuição de melhoria que existe vinculada àquele mesmo imóvel. Significa que ele pagou uma prestação ou que pagou efetivamente um tributo, mas não existe a possibilidade, então, de presumir que todo o restante está quitado. Isso nós encontramos nos incisos 1º e 2º do 158 do Código Tributário Nacional. O 159 diz que o local do pagamento é o domicílio do contribuinte. E nós já estudamos que a regra é que o domicílio seja de eleição, não havendo possibilidade, então, não havendo a eleição por parte do contribuinte, há uma regra que nós seguimos, que nós analisamos quando estudamos a relação jurídico-tributário. Geralmente, o prazo que nós temos estabelecidos pela lei é dada pelo artigo 160 do Código Tributário Nacional, que determina que o vencimento, ou seja, o prazo de pagamento daquele tributo, é de 30 dias após o lançamento ou após, então, a notificação. Preste atenção que se ocorrer uma impugnação ao valor ou algum dos elementos do lançamento, não ocorrerá o lançamento propriamente dito, até se resolver, então, o processo administrativo vinculado. Mas depois disso haverá a constituição definitiva do crédito tributário. Podemos, então, dizer que 30 dias após a constituição do crédito tributário, nós estaremos, então, obrigados ao seu pagamento. Uma coisa importante que o 161 do CTN nos diz é que o não pagamento no prazo dá origem, então, a encargos legais pelo atraso. Veja só, nós temos algumas espécies de encargos que vão incidir. A primeira hipótese é a atualização. A atualização, ela fala de uma reposição, porque vamos pensar o seguinte, que hoje R$100 equivalem a R$100 com um poder de consumo de R$100 no dia de hoje, né? Sendo um pouco redundante. Mas vamos pensar que no ano que vem esses R$100 vão perder poder aquisitivo, eles não vão representar o mesmo valor. E por isso nós precisamos atualizar. Se o pagamento deveria ser nesse exercício e vai ocorrer no próximo, é preciso que haja uma atualização. Essa atualização vai se dar por índices oficiais, né? Vão se dar por índices dados pela administração. Dentro da esfera federal, nós vamos utilizar a taxa Selic. Os municípios e os estados vão estabelecer, então, parâmetros próprios para isso. Nós vamos encontrar também a possibilidade de a incidência de juros. Esses juros, eles são pela utilização, né, de um capital por terceiro. Então, quando ocorre a relação jurídico-tributária, ocorre o fato gerador, ocorre o lançamento, efetivamente aquele dinheiro que o contribuinte é obrigado a entregar já não é mais dele, mas é então do Estado, é então do governo. E ele precisa então pagar pelo tempo que ele fica, além do previsto para a sua devolução. Cada legislação vai estabelecer um parâmetro para isso. Eu já vi legislação até estabelecendo 5%, né, em municípios, 5% ao mês. Mas verifique que, não havendo previsão, nós aplicamos o CTN. E o CTN determina no artigo 161 que seria, então, os juros seriam de 1% ao mês. Importante ter isso em mente, né, porque nós precisamos verificar a legislação de cada ente aplicável. Nós temos também a possibilidade de pagamento de penalidades ou de multa, inclusive de multa moratória, que é a multa por atraso no pagamento, né? É pelo tempo que o contribuinte demora para entregar ao fisco o valor que é devido. Inclusive, é possível, então, acumular tanto o juro moratório quanto as multas moratórias e chegar a um montante final. Então, não há impossibilidade dessa junção, que muitas pessoas acreditam ser abusivo, mas nós estamos falando realmente de administração pública e que esses recursos são essenciais para a utilização dentro da esfera pública para satisfazer as nossas necessidades coletivas. Nós temos a hipótese de estabelecermos uma consulta tributária. A consulta tributária, ela serve para questionar o fisco como que o meu tributo chega a esse montante. Então eu vou lá no município e questiono como que é calculado o meu IPTU.
como que é calculado o ISS, né? Às vezes a legislação é lá dos anos 90, os anos 80, tem algumas alterações, a gente já não sabe mais como que aquilo funciona efetivamente. Então nós fizemos uma consulta tributária para que o fisco nos explique como que funciona, como que ocorre essa implementação dentro daquela esfera do governo, do município, do estado, da União. O artigo 162 estabelece os meios de pagamento. O pagamento ele vai ocorrer em moeda corrente, que no caso do Brasil é o real, então nós vamos pagar diretamente com dinheiro. Pode ocorrer o pagamento através de cheque à vista, e aqui observe que o pagamento não é pela emissão do cheque, mas sim pela compensação. Então, se não ocorrer a compensação do cheque, não haverá pagamento. Mas é um problema que a maioria das administrações públicas prefere não enfrentar, né, porque acaba aumentando a demanda do ente público em vez de diminuir, né? Então tem que verificar se vai ter fundo, se vai ter crédito, se não vai ter nenhum problema, se a assinatura vai conferir, enfim. Enquanto que, sendo à vista, é bem possível ir fazer, então, o saque do valor e o pagamento à tesouraria. Hoje nós já temos a emissão de boletos, ou nós já estamos falando da possibilidade de utilização do cartão de crédito, cartão de débito, estamos falando da possibilidade de fazermos o pagamento por outros mecanismos, até de depósito bancário, em últimos casos. Então o cheque ele acaba caindo em desuso. Em desuso também estão as outras alternativas do 162, como o Vale Postal, que é uma ordem de pagamento efetuada via Correios, né, em que se determina o pagamento para que se dê em outro estado, em outra cidade, né? É algo que realmente não se utiliza mais. Também a possibilidade de utilizar estampilha e papel selado, que são então documentos com selos próprios, né, utilizados para fazer o pagamento. Então, se comprava aquele selo, e aquele selo ele então era inutilizado com a entrega para o fisco, que substituía depois por dinheiro. Não se utiliza mais, nós não vemos mais isso. Nós temos também a possibilidade de processo mecânico, que é equivalente a esses selos que seriam feitos diretamente com a administração pública que estava tributando. Algo que não ocorre mais, é algo que nós não encontramos mais em atividade no nosso dia a dia. Nós temos também, no 163, a situação de imputação de pagamento. O que é imputar? É apontar, né? Então, vamos pensar que eu faço pagamento ao município, mas eu não indico o que eu estou pagando, simplesmente deposito. Pode ocorrer para um depósito bancário nos dias de hoje, porque o restante geralmente já estará dentro de um sistema, a guia será própria, não vai haver confusão dentro dessa concretização. Mas se eu fizer um depósito sem maiores detalhes ou sem um contato prévio com a administração pública, eu vou estar, quem sabe, fazendo um pagamento de tributo e que necessitará da imputação do pagamento. Nós temos, então, 4 hipóteses para imputação de pagamento. A primeira hipótese é do pagamento parcial sem a identificação prevista no inciso 1º do 163, que determina, então, que os débitos da obrigação apresentados são primeiro quitados os débitos próprios e depois são quitados os débitos de responsabilidade tributária. Traduzindo, primeiro eu faço um depósito e primeiro quitam o que eu devo e depois vão quitar aquilo que eu sou responsável tributário, se eu for de alguma forma. Digamos que eu tenho um filho, que esse filho seja proprietário de um bem imóvel e que eu deposito valores, então, dentro da administração pública, dentro das contas públicas. Primeiro, utiliza-se para pagar os meus tributos e depois para pagar, se sobrar, se remanescer, para aqueles que são, então, aqueles que estão sob minha responsabilidade tributária. Depois, existindo competição entre os tributos, nós vamos identificar a hipótese do inciso 2º, que diz que primeiro nós pagamos aqueles tributos que têm uma contraprestação direta. Então, primeiro eu pagaria, no caso do município,
minha contribuição de melhoria, se existisse, pagaria as taxas e depois eu pagaria os impostos em função de que a contribuição de melhoria eu estou primeiro pagando algo que o Estado investiu e que contribui para o que é meu, depois as taxas, que são serviços que eu utilizo, e depois nós vamos encontrar então os impostos que vão ser utilizados no Caixa Geral. A terceira hipótese fala da prescrição, que nós vamos estudar mais aqui à frente. Primeiro, nós pagamos aqueles tributos que estão mais próximos de vencerem, mais próximos, então, de alcançar o prazo prescricional de 5 anos e o fisco perder a oportunidade de realizar, então, a cobrança. Então, primeiro, nós saldamos os mais antigos e depois nós vamos para o mais recente. E, havendo então tributos na mesma situação, nós pagamos aquele com o valor mais alto para depois pagarmos aquele com o valor menor. É a hipótese do inciso 4º, então, do artigo 163. No artigo 164, nós temos a possibilidade da consignação em pagamento. A consignação em pagamento é uma situação que se dá quando o contribuinte quer usar do seu direito de pagar o tributo, quer se desonerar de pagar o tributo, mas está impedido por alguma função, alguma razão. Veja só que dentro do direito, o interesse não é de receber, o interesse é sempre de pagar, porque aquele que se torna devedor, ele carrega sobre si o ônus de fazer, então, este pagamento. É uma obrigação, um encargo de pagar, enquanto que aquele que vai receber simplesmente não tem encargo, ele só vai receber o que precisa ser lhe entregue. Veja só, nós estamos aqui falando de situações em que o contribuinte quer pagar, mas o fisco, por algum motivo, deseja não realizar o recebimento. Então, a primeira hipótese que nós temos é a hipótese de recusa de recebimento ou de se cogitar, se estabelecer uma outra obrigação para o contribuinte para que ele realize antes do pagamento. Então vamos lá. Eu chego para a administração pública, eu decido pagar meu IPTU, mas o fisco decide não receber. Nesse caso, eu poderia então ingressar com uma ação de consignação e fazer o pagamento junto ao Poder Judiciário. A consignação em pagamento é feita junto ao Poder Judiciário e o valor fica em depósito até o final do pagamento. Além disso, existe a possibilidade do fisco me obrigar a fazer outras coisas antes de receber o meu pagamento. Por exemplo, eu vou pagar a minha contribuição de melhoria e o fisco me obriga a pagar meu IPTU em conjunto. Essa é uma prestação que não pode ser vinculada. Os pagamentos eles são individuais, então se eu quero pagar minha contribuição de melhoria, pago minha contribuição de melhoria e não meu IPTU. Se eu quero pagar meu IPTU, pago o IPTU e não a contribuição de melhoria. Até porque eu posso estar tendo uma discussão administrativa ou judicial envolvendo algum desses tributos que eu não desejo realizar o pagamento. Então é uma forma do contribuinte se garantir em meio a tudo isso. Também existe o inciso 2º com a possibilidade, então, de se criar uma obrigação sem base legal. Então eu digo assim, contribuinte, você quer pagar o seu imposto, quer pagar a sua taxa, você pode pagar. Mas primeiro você vai passar lá no diretório do partido e vai assinar a ficha no meu partido. Senão você vai continuar aqui em dívida ativa. Você vai primeiro fazer alguma atividade física aqui no pátio da nossa administração, do centro administrativo, antes de vir aqui fazer o pagamento. Isso tudo é muito vexatório e não existe uma possibilidade de obrigar alguém a fazer alguma coisa que não esteja na lei. Apenas a lei tem a possibilidade de criar obrigações. Então, aquilo que não tem base legal, por mais que seja interessante para a administração ou para o administrador público, é importante que não sejam exigidos, que sejam atos voluntários. Se alguém quiser participar de alguma agremiação política, pode fazer livremente, mas não podemos vincular isso ao pagamento ou não de tributos, é impossível. Também temos a terceira hipótese, dada pelo inciso 3º do artigo 164, que é a bitributação, quando eu estou fazendo o pagamento duplo da mesma obrigação. Então vamos pensar assim, um imóvel em que ocorra uma bitributação, porque o município entende que ele é um imóvel urbano e a União entende que é um imóvel rural, e nós fazemos o pagamento tanto do IPTU quanto do ITR. Neste caso, nós estamos efetivamente falando de uma situação que necessita
de uma discussão judicial e por isso nós vamos fazer a consignação em pagamento. Se essa consignação é apresentada ao juízo e ao final é julgada procedente, aquele valor depositado em juízo para quitar o tributo, ele é convertido em renda e cai para os cofres públicos. Se não, se for improcedente, o contribuinte recebe o seu dinheiro de volta com juros de mora para que realize então o pagamento do tributo, né? Ou seja, ele vai ter que pagar da forma como é devida para a administração pública, mas em fazer isso ele vai estar sujeito aos juros e às correções, aos encargos que lhes são pertinentes. Nós temos ainda a hipótese de repetição do indébito. Está prevista no artigo 165 do Código Tributário Nacional. O artigo 165 fala, então, de quando o contribuinte ele está dentro de alguma das suas alternativas dadas pelos incisos e que vai reaver da administração pública um pagamento realizado. Então, veja só, eu paguei o meu tributo, mas depois eu verifico que há alguma coisa divergente, que há uma situação que eu preciso rever. Eu posso fazer isso através da utilização de um requerimento administrativo ou eu posso fazê-lo através de uma ação judicial própria. O inciso 1º estabelece a hipótese, então, do pagamento a maior ou indevido de forma espontânea. Então, eu sou cobrado do meu IPTU e eu vou lá e faço o pagamento. Mas o meu IPTU, na verdade, ele daria R$500, eu faço o pagamento de R$1.000. Eu posso solicitar administrativa e judicialmente a devolução desta diferença. Ou quando eu pago uma contribuição de melhoria da qual eu não sou responsável. Veja só, o asfaltamento vai até o imóvel ao lado meu, mas não atinge o meu imóvel. Então, eu sou cobrado pela administração, eu faço pagamento para não ser levado à dívida ativa, mas depois eu verifico que houve um equívoco, eu não deveria estar pagando. Neste caso, eu não sou o sujeito que poderia ser exigido o pagamento. Então, eu posso requerer também a devolução desses valores. O inciso 2º fala da hipótese de erros. Esses erros são quanto a sujeito passivo, a administração pública erra quem vai pagar, determina que o vizinho pague, determina que o pai, o filho, o sobrinho, haja uma confusão ali de alguma forma e seja lançado de forma incorreta. A possibilidade, então, quando ocorre erro na alíquota, seria 2%, 2,5% e a administração aplicou 5%, erros pequenos que podem se dar. Erro no cálculo, então há um problema ali na regra de 13, nós precisamos então recalcular. Tudo isso pode ser então discutido de forma administrativa ou judicial para a consequente devolução dos valores aos nossos particulares. Por fim, nós temos a hipótese de reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória. Então, eu sou condenado pela administração pública, seja no âmbito administrativo ou judicial, então, a pagar uma penalidade, a pagar algo e que eu faço o pagamento, mas eu continuo discutindo dentro daquela esfera, tanto administrativa quanto judicial. E que ao final dessa discussão eu percebo que, bom, efetivamente eu fui cobrado por algo que eu não estava obrigado, eu paguei algo que era indevido porque eu fui absolvido posteriormente. Houve uma reforma, houve anulação, revogação da minha decisão condenatória e efetivamente eu paguei sem ser o devedor. Neste caso, é possível então também requerer a devolução do valor pago indevidamente. O artigo 166 fala dos tributos indiretos, que são aqueles em que ocorre a repercussão econômica, ou seja, uma pessoa é o contribuinte de direito, aquele que é obrigado pela lei, e outro é o contribuinte de fato. E há, então, essa transferência do encargo para o contribuinte de fato, que é quem realmente paga, então, aquele valor que nós estamos obrigados a pagar. Nós estamos falando, por exemplo, dos casos dos tributos que estão apresentados naquela lista inicial de classificação tributária, né? De classificação, então, nós vamos encontrar o ICMS, vamos encontrar o IPI, vamos encontrar outros tributos que são indiretos, ou seja, um é o contribuinte de direito, mas outra pessoa, contribuinte de fato, é quem realiza o pagamento. Nós temos que entender que, pela lógica do 166, apenas o contribuinte
de direito tem a possibilidade de requerer a devolução quando não recuperar do contribuinte de fato, ou se o contribuinte de fato lhe autorizar expressamente a realizar este pagamento, essa requisição de pagamento, então, senão não há possibilidade. Da mesma forma também com que o contribuinte ele é responsabilizado pelo pagamento em atraso, quando o fisco recebe a mais ou indevidamente, ele também é penalizado e precisa arcar com os encargos de mora, né? O artigo 167 nos diz isso. E os juros começam a tramitar quando o trânsito em julgado da decisão. Veja que o trânsito em julgado é quando as partes se conformam com a decisão e não há mais recursos. O recurso é o inconformismo para que outra pessoa analise. Então, transita em julgado quando acaba aquela tramitação, a decisão se torna definitiva. As partes não vão mais mexer com isso. Veja só, nosso Código Tributário usa a expressão passado em julgado, que se utilizava naquela época da sua elaboração. Então, os juros começam com o trânsito em julgado. A súmula 188 do STJ nos diz isso. A correção monetária, a atualização, então, deveria iniciar a partir do pagamento indevido, que tem, então, base na súmula 162 do STJ. E encerram, obviamente, com a devolução dos valores. Quando o fisco faz a devolução, então não há mais a incidência de encargos legais. O 168 determina que nós temos 5 anos para requerermos a devolução desses valores pagos a maior. E isso começa a contar a partir da data da extinção do crédito tributário, a partir do pagamento, da compensação, da transação, então, ou a partir da decisão que se torna, então, definitiva, do trânsito em julgado da decisão que determina, então, que aquele tributo é indevido, que deixa claro que aquele tributo é, de fato, então, um abuso por parte da administração pública. Mas preste atenção que o 169 nos diz que o prazo é de 2 anos para formular requerimento administrativo para anular decisão da administração pública. Então, eu tenho uma decisão que me condena, eu tenho até 2 anos da sua prolação, da sua anunciação para realizar um recurso, ou melhor, realizar um novo requerimento para anular, então, essa decisão diretamente na administração pública. Passado esse prazo, então, não há mais o que se fazer, é possível ainda tentar uma ação judicial para ver os direitos do contribuinte, então, garantidos. Seguindo aqui, nós temos a hipótese prevista no 156, inciso 2º, que é a compensação. Também tem previsão nos artigos 170 e 170-A do Código Tributário Nacional. Também verificamos a sua possibilidade de aplicação com relação aos artigos 368 a 369 do Código Civil, com exceção do artigo 354, que a súmula 464 do STJ impede a aplicação. A compensação é um acerto de contas, é quando eu, Gabriel, tenho a receber da administração pública, mas também tenho a pagar. Então, eu ingresso com um processo para reaver algum valor que a administração eventualmente tenha me cobrado a maior, ou eu tenha sofrido um dano da administração, esteja sendo reparado, e esse valor fica, então, como crédito junto à administração pública para que eu possa, então, receber por meio de precatórios, por meio de requisição de pequeno valor, ou mesmo, então, por compensação. Então, é um encontro de contas, eu devedor e eu credor, verifico quanto eu devo, verifico quanto tenho a receber e eu vou quitando. Essa quitação pode ser, então, parcial ou pode ser total, dependendo do valor que eu tenha a receber e que eu tenha a pagar. Se restar algo a pagar, eu serei cobrado ainda dessa diferença. Assim como realizando a compensação, sobrando crédito, eu posso escolher deixá-lo para compensar créditos futuros ou realmente deixar, então, para que seja pago por meio de requisição de pequeno valor ou por precatório, dependendo, então, do valor previsto. Há uma lei específica para cada ente público que vai determinar como vai funcionar, então, essa aplicação e os requisitos
para a compensação. Nós vamos perceber pela leitura da súmula 461 do STJ que o contribuinte é quem escolhe a compensação ou o pagamento, muito embora possa existir a compensação de ofício, a jurisprudência já aceita isso, e que há uma necessidade, então, da administração pública notificar o contribuinte quanto à compensação de ofício e que não esteja, então, com a sua exigibilidade suspensa aquele tributo. Eu não posso fazer, então, uma arbitrariedade. Preciso notificar e o meu contribuinte, então, precisa estar ciente desta ocorrência, muito embora seja praticamente irreversível, então, essa compensação. É possível que haja, então, a antecipação de tributo através da compensação, e aí nós estamos falando do artigo 170, parágrafo único do Código Tributário Nacional, que determina que poderá haver, então, até 1% de redução, digamos assim, um desconto pela compensação antecipada do tributo, mas mais que isso é realmente impossível. Além disso, quando se firma um requerimento junto à administração pública para a compensação, é possível que a administração pública, por algum motivo, negue e é possível que o contribuinte, então, ingresse no Poder Judiciário com um mandado de segurança, isso diz a súmula 213 do STJ, ingressa com mandado de segurança para ver, então, seu direito à compensação garantido na prática. Por outro lado, não pode ocorrer a compensação por meio de liminar, porque estaria, então, exaurindo toda a demanda e que necessita, então, de uma discussão mais aprofundada. Isso está previsto na súmula 212 do STJ. O artigo 170-A do CTN determina que o judiciário não poderá convalidar compensação prévia, porque, em tese, só pode haver a compensação após o trânsito em julgado das ações e dos recursos que são pertinentes àquela demanda ou aquele tributo que será, então, compensado. Se ocorrer uma compensação anterior, o judiciário não poderá, então, convalidar, não poderá, então, aceitar isso ou corrigir. Isso também nos diz a súmula 460 do STJ. A próxima hipótese é a transação, que tem previsão legal também no artigo 171 do CTN. A transação ela é uma negociação feita entre o contribuinte e entre a própria administração pública. E ela é prevista, então, por uma lei que garante a celebração de acordos como encerramento, então, da relação jurídico-tributária. Aqui é importante verificar que no direito civil os acordos eles podem ser realizados tanto para evitar uma demanda, para evitar um problema, um conflito, mas também para encerrar os conflitos. Aqui no direito tributário nós só podemos utilizar para efetivamente encerrar a relação jurídico-tributária, para acabar com eventuais lides que estejam ocorrendo. É diferente do parcelamento, que o parcelamento também é da moratória, que são atividades que vinculam a administração pública de uma forma unilateral. Ou seja, a administração pública pretende fazer, então, algo que facilite o pagamento, em que a pessoa simplesmente vai aderir, Aqui, a transação, ela encerra o pagamento, ela encerra aquela obrigação tributária por meio de um acordo, enquanto que na moratória ou no parcelamento simplesmente há uma prorrogação do pagamento no prazo. Veja só, a transação ela é bilateral, exige a negociação, então a participação tanto do contribuinte quanto da administração pública. E perceba que o pedido então de transação, o requerimento, ele suspende a exigibilidade. Isso até que ocorra então o julgamento e aí nós vamos ter a extinção então do crédito tributário. Então preste muita atenção porque existem diferenças entre o parcelamento e a moratória e também existe uma diferença entre parcelamento, moratória e transação. Importante então ter em mente essas diferenças. Nós temos também a hipótese de remissão prevista no artigo 172. A remissão é uma hipótese de perdão que pode ser total ou parcial.
levando em consideração os incisos, as situações hipotéticas dadas pelos incisos 172. Aqui eu classifico de forma diferente do que está previsto no Código para elucidarmos, então, de uma forma mais lúcida. O inciso 1º fala da situação econômica do sujeito passivo. O inciso 2º fala de erro ou ignorância, né, no momento da organização da relação jurídico-tributária. E o inciso 4º nos fala, então, da relação de equidade, de justiça que deve ser, então, mantida diante da relação jurídico-tributária. Nessas hipóteses, nós estamos falando e levando em consideração a situação pessoal do sujeito passivo, né? O inciso 3º fala da desimportância do crédito tributário, que ocorre quando cobrar o crédito tributário é mais caro do que perdoar a dívida. Então vamos pensar assim: quanto que eu, administrador público, vou gastar para receber R$ 50 de crédito tributário? Provavelmente mais, em combustível para ir ao fórum, em combustível para ir até o cartório, em emolumentos, em despesa, em papel, em petição. Enfim, eu gasto mais tempo com isso do que realmente cobrando do que recebendo esse valor. Então, por ser a cobrança mais cara, nós podemos perdoar o nosso contribuinte daquele débito. E o inciso 5º estabelece regiões que precisam de um atendimento específico, regiões ou entidades e que poderão, então, serem perdoados dos seus débitos em função de alguma condição particular, peculiar que lhes é pertinente. Pense, por exemplo, que pode ocorrer o perdão de débitos tributários na esfera federal para todas as instituições filantrópicas do Brasil que prestam atendimento de saúde. Vai acontecer? Não sei, mas poderia, em função da sua natureza, poderia ter um interesse público maior em perdoar esses débitos. Além disso, o parágrafo único deste artigo, do artigo 172, ele nos fala de que não há direito adquirido, então, em relação à remissão, em relação a esse perdão, porque os requisitos eles são dados pela lei, sempre uma lei vai prever essas hipóteses, né? E quando os requisitos eles são fraudados por algum contribuinte ou eles deixam de existir dentro da vida de alguns contribuintes, pode ser revisto, então, o débito ele pode retornar. Preste atenção que, neste caso, nós vamos aplicar subsidiariamente o que se dá com relação à moratória. As hipóteses, então, de exclusão da moratória são aplicadas subsidiariamente a este caso. Muito bem, o artigo 156, inciso 5º, nos fala da decadência, que é outra hipótese de extinguir o crédito tributário. A decadência é a perda do direito pelo fisco, a perda do direito pela administração pública de constituir o crédito tributário através do lançamento em função do decurso de tempo entre o fato gerador e o próprio lançamento. O artigo 173 nos diz que o prazo para o lançamento é de 5 anos a partir da ocorrência do fato gerador. E isso nós vamos contar da seguinte forma: no inciso 1º, a regra geral. Se o fato gerador ocorre num exercício financeiro, no próximo, a partir do dia 1º, inicia a contagem, então, do prazo decadencial. Então, vamos verificar que nós estamos em maio de 2020, o fato gerador se concretiza agora, e a administração pública tem até 1º de janeiro de 2021 para iniciar, então, a verificação da ocorrência desse fato gerador e fazer o lançamento, que vai decair em 5 anos, né? A partir do dia 1º nós vamos contar, então, 5 anos para essa ocorrência. Nós temos também algumas exceções, algumas situações que são diferentes, que fogem à regra geral. O parágrafo único estabelece a situação dos casos em que a administração pública acompanha a ocorrência do fato gerador. Por exemplo, o ITBI precisa da avaliação da administração pública, precisa da informação da administração pública com relação àquela transmissão de bem imóvel e que não há necessidade, então, da administração pública demandar tempo para a sua verificação. Ela vai ter documentos que comprovam a ocorrência do fato gerador, por isso que o lançamento vai se dar na data da ocorrência do fato gerador e o prazo decadencial inicia no mesmo
período. Também nós temos a possibilidade, no inciso 2º, então, de que uma decisão anule um lançamento por vício formal. O vício formal, ele está no procedimento, ele não é com relação à matéria. Ah, era uma taxa, lançou como imposto. Não, o formal diz assim, que deveria cumprir um rito dentro da administração pública e não cumpriu. Neste caso, nós vamos começar a contar o prazo decadencial a partir do trânsito em julgado daquela decisão, ou seja, quando a decisão se tornar definitiva. No caso do lançamento por homologação, daqueles tributos que são próprios para esse lançamento, nós temos algumas situações que são diferentes. A decadência ela vai ocorrer de outra maneira, porque a administração pública só vai considerar o pagamento a partir da homologação. Então, eu pago meu imposto de renda, mas eu só vou ter a certeza de que eu paguei de forma correta quando ocorrer, então, a homologação pela administração pública, que pode se dar de forma expressa, quando a administração pública me notifica, a Receita Federal me notifica quanto ao lançamento, dizendo que está tudo certo, que tem alguma coisa errada, que eu preciso retificar alguma declaração, alguma coisa, mas também de forma tácita, quando transcorre, então, 5 anos para a sua então, verificação. Então, quando ocorre o pagamento antecipado e a administração pública faz a homologação expressa, decai, então, o direito de constituir o crédito tributário, a menos que permaneça algum crédito que deve ser, então, apurado, mas com a apuração já vai ser constituído naquele mesmo momento. Então, na homologação, não havendo homologação, dentro, então, de 5 anos, que é o prazo da homologação tácita, decai o direito, então, do nosso, da administração pública em macular o patrimônio do nosso contribuinte. Preste atenção a partir da data, então, da declaração. Nós temos também a possibilidade de não realizarmos nem a declaração e nem o pagamento. Neste caso, nós vamos aplicar a regra geral, que é a seguinte: quando nós realizamos um fato gerador, a administração pública inicia seu prazo decadencial a partir do dia 1º do próximo exercício financeiro. Então, eu não declarei meu imposto de renda e nem paguei meu imposto de renda em 2020, a partir de 1º de janeiro, então, de 2021, iniciará o prazo decadencial para que a administração pública realize, então, as verificações das minhas movimentações financeiras, da minha aquisição de bens, enfim, para que eu possa, então, ser notificado e realizar o pagamento a partir disso. E também há a possibilidade de realizar a declaração, mas não realizar o pagamento, Isso vem dado pela súmula 436 do STJ, em que quando há, então, a notificação para a administração pública daquilo que eu deveria pagar, eu faço a minha declaração, mas eu não pago, não há mais o que a administração pública, então, realizar de procedimento, ela não precisa de prazo. Obviamente, então, o prazo decadencial inicia com a data de entrega da declaração para a administração pública e ela vai, então, realizar a cobrança e a constituição do crédito tributário a partir disso. O artigo 156 também nos fala da prescrição, que está previsto também no artigo 174 do CTN. A prescrição ela se dá depois da constituição do crédito tributário, então depois do lançamento, e também tem um prazo de 5 anos para que se concretize. A prescrição, diferente da decadência, é a perda do direito da administração pública de cobrar o crédito tributário pelo decurso de tempo. Veja só, ocorre o fato gerador, a administração pública tem 5 anos para realizar o lançamento, feito o lançamento tem mais 5 anos para, então, realizar a cobrança de forma administrativa ou extrajudicial, com notificação, com pagamento voluntário, com conversas, enfim, muitos municípios utilizam até o próprio rádio ou carros de som que vão anunciando o prazo de pagamento dos seus tributos, como também judicial através da execução fiscal. Então, a administração pública, depois do lançamento, tem 5 anos para realizar essa cobrança. Esse prazo pode ser alterado, então, por meio de medidas dadas pelos incisos do artigo 174 que interrompem a prescrição.
Nós temos, então, algumas alternativas para isso. O inciso 1º fala do despacho para citação, ou seja, é proposta uma execução fiscal quando o juiz ele dá um despacho determinando que o devedor seja o executado, então seja notificado para que realize o pagamento ou para embargar a execução, conforme o interesse do contribuinte. Quando o juiz assina esse documento, interrompe a prescrição. Isso é dado pela súmula 106 do STJ também. No passado, era a citação válida do devedor, só que havia um problema que nós conhecemos como a crise do Poder Judiciário, né, em que existem muitos processos, a demanda é muito grande, nós vamos encontrar processos aí discutindo, eu já contei para vocês, a briga por um casaco, né, entre irmãos que seriam resolvidos facilmente em casa, mas que vão para o judiciário, e isso tudo vai tomando tempo, né, nós vamos apresentando coisas que nós poderíamos resolver na nossa vida, brigas do fundo dos quintais, brigas dentro de casa, nós podemos resolver em casa, mas nós apresentamos para o judiciário resolver, e isso vai tomando algum tempo, né? Então, até que ocorria a citação válida, já havia prescrevido. Para evitar isso, então, a legislação foi alterada para o despacho válido. Quando o juiz, então, determina ou despacha para que ocorra a citação, e aqui nós temos que tomar cuidado que muitas vezes há um despacho, mas esse despacho não é para citação, porque a administração pública, então, apresenta documentos que não são suficientes para comprovar aquele débito, às vezes esquece um documento, é um documento trocado, às vezes erra alguma coisa ali, e o judiciário despacha, mas antes de despachar para citar, notificando então o contribuinte, despacha então para que a administração pública corrija aqueles erros que estão ali presentes. Então isso é preciso tomar cuidado. É o despacho para citação, um despacho válido então para citar o contribuinte. Nós temos também as hipóteses do inciso 2º e 3º, que falam do protesto e do ato judicial, que são mecanismos utilizados pela administração pública. Às vezes não dá tempo de propor uma execução fiscal, mas propõe uma ação para garantir uma medida cautelar, para garantir então que aquele crédito seja cobrado. Aqui nós temos também o protesto extrajudicial, que também interrompe a prescrição. Então vai lá para o cartório ele pega aquela certidão de dívida ativa e protesta, negativa o nome do contribuinte e automaticamente interrompe com isso a prescrição. Temos também a previsão do inciso 4º, que é o reconhecimento de dívida pelo contribuinte de forma judicial ou extrajudicial. No curso do processo, o contribuinte vai lá e peticiona reconhecendo a dívida, dizendo: olha, eu realmente sou devedor do IPTU, sou devedor do ICMS, sou devedor do imposto de renda, ou faz um requerimento a parcelamento, né, que é extrajudicial, que às vezes precisa de certidão imediata e vai lá, faz o parcelamento e não percebe que está assumindo aquele prazo que está prescrevendo, ele vai então ser interrompido. A interrupção do prazo prescricional não faz com que o prazo volte a ser contado de onde ele parou. Então, digamos que nós temos os 5 anos para prescrição, faltava um dia para encerrar a prescrição quando ocorre alguma das hipóteses de interrupção. Não, ele não vai retornar na sua contagem, mas ele vai recomeçar. Então, faltando um dia para a prescrição, se ocorrer uma hipótese de interrupção, o prazo vai ser retomado do zero. Preste muita atenção nisso. Também, na sua prática profissional, sempre oriente os seus clientes, os seus consultados, né? O consulente, de que realmente quando ele faz a adesão a um parcelamento, quando ele peticiona solicitando uma providência para o pagamento do tributo, ele está assumindo aquele tributo e interrompendo o prazo prescricional. Antigamente, depois de ajuizada a execução fiscal, esses processos se arrastavam por muitos anos e não tinham uma previsão de encerramento. Se tornava uma coisa até desumana. Porque hoje eu devo alguma coisa, mas eu não posso a vida toda ser cobrada por aquilo. E pode ser que eu não tenha condição de realizar o pagamento. Por isso, para que esses processos não durem a vida toda e para que o contribuinte não esteja exposto a esse procedimento tão devastador que é a execução fiscal a vida toda, surgiu com o artigo 40
da Lei 6.830 de 80, Lei de Execução Fiscal, a hipótese de prescrição intercorrente. A prescrição intercorrente ela não se dá antes de ajuizar a ação, mas ela se dá dentro do curso da ação de execução fiscal. E ela ocorre quando não se encontra o sujeito passivo, aí seja contribuinte ou responsável tributário, não se sabe quem é, ou ele não pode ser encontrado para ser citado, ou sendo encontrado, sendo citado, não se encontram bens que possam quitar aquele débito, né? Isso também está previsto na súmula 314 do STJ. Então, inicia um procedimento judicial para a prescrição intercorrente. O primeiro passo é, então, a suspensão da execução, que se dá após a notificação da Fazenda Pública, né? Então, o juiz notifica a Fazenda Pública, o município, o Estado, o Distrito Federal, a União, para que se manifeste sobre essa situação e que, após essa manifestação, ou se passar o prazo da manifestação sem que a Fazenda Pública se mencione, efetivamente esse processo ficará suspenso. É 1 ano de suspensão, não corre prazo prescricional. Depois disso, novamente é ouvida a Fazenda Pública, que vai dizer se encontrou algum bem, se encontrou contribuinte, se encontrou responsável tributário. Não encontrando, o juiz determina o arquivamento por 5 anos. Fim deste prazo de 5 anos, ocorre, então, a prescrição intercorrente. Nós temos no judiciário algumas versões que facilitam, então, a prescrição intercorrente, contando já esse primeiro ano de suspensão, mas que não é o que está na lei. Nós temos que pensar exatamente no que a lei determina. Se no curso deste prazo de 1 ano ou de 5 anos se encontrar bens ou devedor, imediatamente a Fazenda Pública pode peticionar e, então, fazer com que prossiga a execução para que seja saldado o débito e a prescrição seja, então, evitada. Mas não encontrando bens ou devedor, que é o que geralmente acontece, nós estaremos, então, falando da prescrição intercorrente, que vai surtir efeito dentro de processo judicial. Então, preste muita atenção. Decadência antes da ocorrência do fato, do lançamento do fato gerador. Prescrição depois da constituição do crédito tributário através do lançamento. E a prescrição intercorrente no curso de uma ação de execução fiscal. Depois disso, o artigo 156 nos fala da possibilidade de conversão do depósito em renda. Aqui nós estamos falando, então, de uma outra forma de extinguir a relação jurídico-tributária, também uma forma de pagamento, uma forma de quitar o débito, que se utiliza lá nas hipóteses de suspensão da exigibilidade, quando o contribuinte quer discutir no Poder Judiciário sobre a incidência ou a regularidade de algum tributo, enfim, do que ele está sendo cobrado, e não quer ser negativado, ele faz um depósito junto a um processo judicial, e esse depósito ele vai ter um destino ao final, então, dessa demanda judicial. Se a demanda for procedente e se declarar que o contribuinte não precisa realizar o pagamento, será devolvido de forma corrigida para o sujeito passivo. Mas se for improcedente, converte então em renda, ou seja, converte em valores que serão entregues para o fisco, para então a extinção do crédito tributário, e com isso o crédito estará então encerrado. Além disso, o artigo 156, inciso 6º, ele nos fala então da possibilidade de pagamento antecipado e da homologação do lançamento. Veja só, a homologação, como nós já falamos, ela pode se dar de forma tácita ou expressa para aqueles tributos que demandam, então, a necessidade de atuação do contribuinte enquanto ajudante do fisco, né, dá informações, ele realiza todo o preenchimento do formulário e faz o pagamento de forma antecipado. Veja que nessa situação, o contribuinte realiza todo o processo, o fisco ele disponibiliza um formulário antecipadamente para que o contribuinte utilize e depois ele verifica se o contribuinte o fez, se o fez de forma correta ou se o fez de maneira que precisa ser complementado, corrigido, enfim, situações deste patamar. Observe, então, que não é o pagamento, neste caso, que vai extinguir o crédito tributário, mas sim a homologação, que vai se dar de forma tácita, quando passados 5 anos
do pagamento, o fisco não notificar o contribuinte para complementar, para corrigir, enfim, ou mesmo para avisar que está tudo correto, ou quando o fisco ele notifica o contribuinte de que está tudo certo, que precisa melhorar alguma coisa, alguma informação. Lembrando sempre que é um tributo com lançamento por homologação, um imposto de renda que nós mesmos preenchemos no formulário da Receita Federal ou que nós contratamos um profissional da contabilidade ou administração para realizá-lo. Depois nós temos também no artigo 156 a hipótese de consignação em pagamento, que é o mesmo que nós estudamos lá no pagamento, se dá quando o fisco, ele, de forma arbitrária, ele impede o contribuinte pague, ele cria obstáculos para o pagamento, ou ele está cobrando de forma dupla aquele tributo, que nós chamamos de bitributação. Então, neste caso, poderá ser feita a consignação em pagamento através de uma ação judicial junto ao poder, então, judiciário, que vai, ao final, entregar esse dinheiro ao nosso fisco, à administração pública, para que utilize de forma adequada. Temos também a possibilidade dada pelo artigo 156 de extinguir o crédito tributário através de uma decisão administrativa. Essa decisão administrativa ela depende de um processo, um contraditório, ampla defesa, e que, ao final, pode, então, determinar que há a extinção do crédito de forma total ou de forma parcial. Se ocorre de forma total, dentro de todo aquele montante, não há o que realmente o contribuinte contribuir, mas se der, então, apenas parcial, ele vai ter que complementar o pagamento. Isso pode ser, por exemplo, quando há um erro dentro do nosso cálculo do IPTU, dentro do cálculo do ICMS, do ITBI, do ITCMD. Então, eu faço um requerimento, inicio um processo administrativo ou mesmo uma consulta tributária e vou discutindo o meu caso ali dentro para que eu tenha, então, um benefício ao final disso tudo ou simplesmente uma correção. O processo administrativo ele vai suspender o curso, então, da exigência do tributo, mas só vai extinguir com a decisão. A decisão pode, então, extinguir. Lembrando que essa decisão ela precisa ser definitiva, ela não pode mais caber recurso ou as partes precisam estar conformadas com aquilo. O mesmo se aplica, então, ao próximo inciso do artigo 156, o inciso 10, que nos fala, então, da decisão judicial. A decisão judicial tira essa discussão da administração pública e leva para um terceiro, que é o juiz, que vai decidir ouvidas as partes, né? Também, ao final, quando surgir uma decisão que esteja transitada em julgado, uma decisão definitiva, que não haja mais alteração, que não haja mais uma complicação, nós teremos a geração, então, daquilo que nós chamamos de coisa julgada, que nos traz, então, segurança jurídica, previsto no artigo 5º da Constituição Federal, e que nos garante, então, que se o judiciário reconheceu e não há mais recurso, não há mais o que discutir dentro do âmbito do Poder Judiciário, o direito do contribuinte não pagar aquele tributo, essa decisão ela vai surtir efeitos e vai extinguir o crédito tributário. Temos uma última opção, dada pelo inciso 11 do artigo 156 do Código Tributário Nacional, que fala da dação em pagamento. E essa dação em pagamento ela se dá, então, conforme também o artigo 356 e 359 do Código Civil. A dação em pagamento é quando o contribuinte entrega alguma coisa para a administração pública em troca, então, da quitação do crédito tributário. É uma forma de pagamento porque o artigo 3º do CTN nos diz que o crédito tributário pode ser quitado em dinheiro, ou melhor, ele é exigido em dinheiro ou em elementos que possam expressar dinheiro, como é o caso dos bens imóveis. Nós temos, então, a possibilidade, isso vai se dar mediante lei naquele ente, no município, no estado, na União, no Distrito Federal, que vão regularizar, então, este pagamento, então, por meio da entrega de um bem imóvel. Não há previsão legal para a entrega de bens móveis, muito menos de quitar por trabalho. Tem muitos municípios que fazem a quitação por meio de trabalho, que é irregular. Então, eu obrigo o contribuinte a ir lá para a administração pública e trabalhar para
gratuitamente para quitar um débito. Isso é muito semelhante à escravidão. Nós não podemos trabalhar com essa ideia, uma ideia muito colonial e que não diz respeito ao direito atual. Veja só, então eu tenho a previsão de entregar um bem imóvel para quitar o débito junto à administração pública. Nunca, então, um bem imóvel. Isso segundo a lei. A jurisprudência, também uma parte da doutrina, já entende que é possível entregar bens móveis, né? E aí nós temos uma situação muito peculiar. Por exemplo, os bens imóveis tendem a sofrer processos de valorização ao longo do tempo. Então, eu compro um imóvel hoje, pago 20 mil reais, daqui 5 anos ele vale 60 mil reais, eu ganhei simplesmente com a aquisição daquele bem ou com alguma pequena obra que eu realize nele. Enquanto que eu compro um carro hoje por 100 mil reais, no ano que vem ele vai valer 80, vai valer 70 mil reais, eu tenho um decréscimo patrimonial, dificilmente eu vou ter um acréscimo. Preste muita atenção nisso, né? Nós estamos aqui falando de coisas que vão expressar dinheiro de uma forma certa, né? Então, se a administração pública tem 100 mil para receber, ela não vai poder receber um veículo que eventualmente vale 30 mil reais. Por isso, os bens imóveis estão excluídos da lei. A jurisprudência vai criar uma hipótese exclusiva para isso e que não está plenamente confirmada, que está em discussão e por isso nós não vamos estudar de forma aprofundada. Mas o fisco também não pode receber um bem imóvel no valor de 50 mil reais para quitar uma dívida de 100 mil reais. É impossível de realizar isso, porque o fisco deveria então devolver dinheiro para o contribuinte sob pena de enriquecimento ilícito. Então, nós temos aí várias hipóteses que vão sendo desenhadas, né? Um bem supervalorizado, um bem com uma valorização inferior, quem vai avaliar, como que nós vamos chegar a esse valor, é uma discussão que tem que se desenvolver dentro de cada ente público e por isso uma lei específica vai ser criada para trazer luz a essa discussão. Mas essa é a última hipótese, então, de extinção do crédito tributário. Quero agradecer a sua companhia e desejar bons estudos para você e que nesse tempo de pandemia, mais do que nunca, você possa se cuidar de qualquer, então, situação que te coloque em risco. Um grande abraço e até a nossa próxima oportunidade.